Boa noite a todos. É uma grande alegria para nós, da Orso Contabilidade, receber vocês nesta noite para tratar de um tema tão relevante para o meio empresarial, que é a reforma tributária. Nós queremos, de uma maneira bem especial, agradecer a todos vocês, que tiraram um tempinho para vir aqui na noite de hoje, e também agradecer aos representantes do Cicobi pela presença e pelo espaço que foi cedido aí para a realização do evento. Eu também quero agradecer a toda a nossa equipe, a equipe Orso Contabilidade, que preparou o evento de hoje com muito carinho para todos vocês. Eu convido então a equipe da Orso Contabilidade de São Miguel do Oeste e de São José do Cedro para virem aqui na frente. Então, essa é a nossa grande equipe aí que faz as coisas funcionarem, É a equipe de São José do Cedro, então, é a Andriele Bortoli, a Camila Parisotto, Rúbia Lebens e o Sidney Bol. E a equipe de São Miguel do Oeste, é formada por mim, Gisele Ortolan, pelo Ademir Orso também, pela Camila Orso, Karine Vial, Caroline Collin, Diana Anminoni, Graciele Matana, Henrique Orso, Kelvin Soster, Luana do Ligon e o Egiel Bezerra. Essa é a nossa equipe então, pessoal. Isso aí. Muito obrigada a todos. Algumas informações, então, com relação à palestra, Foi disponibilizado um material para que vocês possam fazer as anotações pertinentes e também uma avaliação do evento. Além de ter um papel para vocês avaliarem o que vocês acharam do evento. Não precisam se identificar, apenas assinalam e depois, na saída, podem deixar uma caixinha que foi disponibilizada. Também, no final da palestra, será disponibilizado um espaço, caso vocês tenham dúvidas, podem fazer perguntas. E também, depois, vai ser distribuído um coffee, Então, nós já convidamos a todos para que fiquem aqui depois para participar do coffee. Nós temos também disponível água e café para quem quiser se servir durante o evento, Fica aqui ao final da sala. Então, agora nós vamos dar início à palestra Reforma Tributária e Impactos Diretos e Indiretos nas Empresas, com o contador Ademir Orso. Ele que é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Contabilidade Gerencial e especialista em Controladoria. O Ademir também é vice-presidente regional da FECONTESC e sócio-proprietário da empresa Orso Contabilidade de São Miguel do Oeste e São José do Cedro. Ele também é sócio-proprietário das organizações contábeis Guarujá, de Guarujá do Sul, onde ele atua diretamente na gestão do escritório, das áreas técnica, administrativa e financeira. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é de praxe, nossa empresa sempre, a cada ano, 2 anos, faz um evento para passar algumas informações aos clientes, E hoje, em especial, assim, para mim é um desafio falar sobre a reforma tributária, porque é um assunto novo, requer bastante estudo, Eu já tenho mais de 100 horas de estudo nesse assunto, entre palestras, eventos, lives, congressos, seminários. Então, eu me dediquei bastante nessa parte para poder, talvez, ter um pouco de conhecimento para passar para vocês essa noite, É um assunto delicado,
chegou um momento aqui do andar dessa reforma tributária que eu achei conveniente, então, passar informações para vocês, mas informações reais, sabe? Não é aquilo que você vende na mídia, não é aquilo que determinada... Enfim, a gente vai procurar trabalhar temas reais e a realidade mesmo, né? Então, esse é o objetivo. Também, no final, assim, se vocês ficarem com dúvidas, certamente vão ficar com muitas dúvidas. Mas essa reunião de hoje, essa palestra de hoje, não é para esgotar as dúvidas, é para nós começarmos a falar sobre a reforma tributária. O que está sendo alterado, quais as características desses impostos que vão para frente, os prazos de implantação, e também o que as empresas podem fazer para sair na frente um pouco em relação a essas mudanças. Quando há mudanças, eu sempre falo que elas são talvez doloridas, mas aí que aparecem as oportunidades também. Então, eu acho que é importante vocês já terem uma base desse conhecimento aí, tá? Bom, quero também registrar, agradecer a presença dos colegas de trabalho do Guarujá, o José, o Rodrigo, o André, a Marielle, e mais a Ivone, né? Então, obrigado por vocês terem vindo aí de Guarujá. Ok, então vamos lá. Eu vou usar, sim, algumas ilustrações para tentar passar para vocês um pouco do que é falado aí fora da reforma tributária e o que é na real mesmo, tá? Então, só deixa eu ver aqui. Esse aqui é um recorte de uma palestra que a Receita Federal disponibilizou. Inclusive, se vocês procurarem lá no portal da reforma tributária, está lá disponível. Então, no olhar da Receita Federal, o contribuinte vai pagar o que já paga hoje, só que agora de forma mais simples e transparente. Então, essa é a visão que a Receita Federal está passando da reforma tributária. Assim, não vamos criticar o ente, né, a Receita Federal. O trabalho deles é arrecadar, então eles estão vendendo o peixe deles, tá? Mas, o primeiro, assim, ponto, assim, que vocês vão ver durante a noite, não é bem isso, tá? Assim, tem complicações no meio. E uma delas já de cara aqui, ó. Durante o período da transição, algumas alíquotas, as alíquotas de referência do IBS e CBS, que são os nossos tributos, que eu já vou falar, serão revisadas anualmente pelo Senado Federal. Então, aqui já é um problema, sabe? Assim, que nós vamos ter, porque nós vamos, assim, estar se direcionando, assim, para uma reforma que ela é necessária para o nosso país, né? Mas que está se voltando mais para a área política do que a parte técnica, entendeu? Então, isso preocupa um pouco. Mas, em relação à transparência, eu devo concordar que alguns pontos são positivos, tá? Então, a gente vai vendo isso daí. Aqui na minha posição, está tranquilo? Porque nós não temos o passador, não funcionou, né? Daí eu tenho que ficar aqui para que eu não faço. Não, tá tranquilo. E também eu esqueci de comentar que essa palestra está sendo transmitida pelo YouTube, que tem alguns que não puderam vir, então, de outras cidades, clientes de fora, então também está sendo disponibilizado pelo YouTube. Então vamos lá. Eu gosto de umas figurinhas porque às vezes a gente numa frase não entende ou numa ilustração fica melhor de entender. A reforma tributária é mais ou menos um iceberg, tá? Nós vamos falar só dessa parte que se enxerga, que está disponível, que é falada, que é comentada, que está escrita, que está em debate no Senado. Então, só que assim, essa ilustração ela demonstra o tamanho dos problemas que virão quando a gente colocar em prática essa reforma tributária. Então não é assim no sentido de assustar nada, mas assim, tem que dar real mesmo, né? Então, hoje nós vamos trabalhar na palestra somente aquela parte que se enxerga da reforma tributária, certo? Eu já estou mergulhado nessas entranhas aqui, tá? Mas o nivelamento da palestra vai ser
do que está disponível até hoje na internet, enfim, essas questões. Então, falando só, dar uma introdução do cenário atual, né, do nosso sistema tributário, eu elenquei 6 pontos aqui que eu vou passar rapidamente. O primeiro, a complexidade excessiva. Tá? O sistema atual está esgotado. A própria Receita Federal ela reconhece que nós estamos num manicômio tributário, porque saturou. Muita exceção, muita regra, ninguém mais se entende, cada estado tem o seu tratamento, os seus benefícios para atrair empresa, é uma briga, é uma guerra fiscal, na verdade. Então, não está mais fácil de administrar isso. Tá? Então, olhando nessa visão, a reforma tributária ela vem para talvez corrigir alguns problemas que estão acontecendo hoje. Não é aquela mil maravilha, mas é o que a gente tem hoje aprovado, e que os nossos representantes aprovaram. Então tem essa questão também. Falta de transparência. Hoje nós não temos transparência na tributação, porque os tributos são embutidos nas mercadorias, estão por dentro das mercadorias. Né? Eu vou comprar uma estanquezinha dessa, um rackzinho desse, vou pagar R$1.000, mas dentro de um monte de imposto. E aí, na nota, se vocês verificarem, na nota aparece lá, tributos aproximados, tanto, né? Mas é uma aproximação, aquilo ali é um instituto que tem um parâmetro lá que eles usam, mas não é realizado. Então, hoje, não tem transparência, não se tem transparência nos tributos. E com a nova reforma tributária, isso pode melhorar. A insegurança jurídica, não preciso nem falar muito, né? Porque, assim, a parte, as entidades que têm a capacidade de tomar as decisões, às vezes pendem para um lado, às vezes pendem para o outro. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhe, porque daí cada um tira as suas conclusões da questão da insegurança jurídica hoje. Ao meu ver, assim, está muito latente isso, né? Tivemos um caso aqui em Santa Catarina que esses dias, faz uns 2 meses, o Estado, não, vocês têm que incluir na substituição tributária água, aquelas águas com fruta dentro. Tá, beleza. Isso aí. Mas é retroativo a maio. Pô, daí é brincadeira. Então, essas coisas aí que precisam acabar no Brasil. Isso traz muita insegurança e induz o erro, né, das empresas, né, na tributação dos produtos. Contencioso tributário. Hoje o Brasil tem o PIB brasileiro é em torno de 11 trilhões. Tá? Nós temos 70% do PIB, mais ou menos, em contencioso tributário, que é impostos que estão sendo discutidos. As empresas defendendo o lado delas e o governo defendendo o lado dele. Tá? Quando eu falo de governo, só para deixar claro, que eu não estou me referindo a questões partidárias. Tá? Vocês entendem o governo como um ente que está aí para arrecadar recurso e cumprir com as suas obrigações sociais. Tá? Então, o contencioso tributário também é um problema, porque a questão da dívida interna brasileira é 80% do PIB. Então, se a gente conseguisse reverter, praticamente daria para pagar toda a dívida interna. Mas são brigas judiciais que demoram anos para resolver. Outro ponto também que leva ao esgotamento do atual sistema tributário é as desigualdades. Né? O Brasil é muito grande. Nós temos situações que acontecem no Rio Grande do Sul e não acontecem no Norte, vice-versa. Então, esse é um problema também. Então, hoje nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Então, são 27 regulamentos de semestre. Então, você tem uma empresa que vende para todos os estados, eu tenho que estar por dentro da legislação de todos os estados.
Então, é muito complicado isso. Então, talvez trazendo para uma alíquota nacional ficaria mais interessante, que é o que vai acontecer em partes. E também, por último aqui, a questão da deterioração do ambiente de negócio, né? Porque o Brasil hoje é totalmente um país emergente, precisa do capital externo para gerar sua roda, sua máquina, né? E essas questões todas aqui que eu falei travam, né? Criam um ambiente não favorável para o negócio. Então, o investidor, que agora poderia vir, né, que tem a Selic alta, que é um chamativo também, não vem por causa dessas questões e dessas inseguranças que tem no nosso sistema tributário, né? Porque imagina nós que vamos falar para um cara dos Estados Unidos, essa água tu tem que começar a tributar lá, eu decidi agora que tu vai começar a tributar desde maio. Isso não existe, né? Mas aqui no Brasil existe. Ok, vamos lá então. Então surge a questão da reforma tributária. Qual que foi os principais objetivos aqui da reforma tributária? Tem vários, mas eu coloquei 5 somente. Criar um ambiente de negócio favorável, isso que eu falei, né? Para que venha investimento externo, mas que seja de forma sustentável, ou seja, que não fique dúvida sobre esse ambiente, né? Então, um ambiente mais seguro, mais aberto, mais claro, né? Com pouca interferência do governo. Tornar o sistema tributário mais justo, porque assim, a gente tem várias questões aí que até a própria sonegação, né? E com essas novas mudanças aí tende a assim, complicar um pouco a questão da sonegação fiscal. Então, assim, eu tenho aqui em Santa Catarina eu tenho um benefício fiscal que reduz a zero a tarifa do papel. O papel nem tem semestre, mas eu estou citando exemplo. Aí lá no Paraná é 12, daí no Rio Grande é 17. Então, tipo, não é justo, né? De maneira que não está sendo trabalhada isso de forma justa. Cada um pensa para o seu nível e pronto. Então, isso aí, tendência a acabar. Reduzir a complexidade tributária, isso que eu falei antes, né? Que nós temos que ter um método mais ágil, mais assim, que flua, né? Sem muita interferência. Que fique claro para a sociedade o que o governo quer arrecadar. Daí a sociedade vai cumprir com aquilo e pronto. Né? Transparência quanto aos tributos recolhidos. Isso é uma inovação que traz a reforma tributária. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que os impostos serão, esses que estão sendo alterados, eles vão ser por fora do produto. Eles não vão mais estar embutidos dentro do produto. Então é um ponto bem importante e um ponto positivo que eu vejo na reforma tributária. E também acompanhar o modelo aplicado nos demais países. A maioria dos países, 170 e poucos países, já usam esse modelo que o Brasil está implantando agora. Tá? Então, já foi testado, já foi, assim, é normal fora do Brasil isso. Tá? Se vocês forem, por exemplo, num shopping, eu não estou falando das lojinhas do Paraguai, se for num shopping, por exemplo, você vai ter lá preço com IVA e preço sem IVA. Para o mercado interno deles lá tem o IVA, que é o imposto de valor agregado. Se nós formos comprar lá, nós não temos IVA, porque é um acordo internacional que o brasileiro que vai comprar lá não paga o tributo. Certo? Então, só para exemplificar assim que nos outros países adotam e funcionam. Tá? Funciona. Então, o que está sendo alterado? Os principais pontos aí. A substituição de 5 tributos por um IVA. O IVA é um imposto sobre valor agregado. Nós vamos explicar um pouquinho mais adiante. Dual também, que é uma figura que apareceu aí do áudio. Então, em tese, são 5 tributos que estão sendo substituídos, mas está sendo criado um novo, que é um imposto seletivo, certo? Adota uma alíquota padrão como regra geral, então vai ser um padrão nacional de alíquota, certo?
que é um ponto positivo também para nós nivelar um pouco essas questões das regiões. Cria uma cesta básica nacional de alimentos, que em Santa Catarina tem alguns produtos que são cesta básica, que lá na Paraná já não são os mesmos, no Rio Grande do Sul. Então, cada estado tem a sua cesta básica. Então, tem que acabar com isso aí, cria uma nacional, pronto. Né? Não tem o que mais. Aí é um modelo de simplificação. Tá? Cria um modelo eficiente de arrecadação, que no final eu vou mostrar para vocês que a ideia que está sendo trabalhada na Receita Federal é um modelo novo de arrecadação. Prevê um período de transição, e esse que vai ser o maior problema que eu vejo, né, que é esse período de transição. Amplia o IPVA para aeronaves, que também para nós não é muito interessante, deixa que ele está vendo, acho. Aquáticos pode ser, né? Uma lancha, alguma coisa. Cobrança progressiva do ITCMD, que para Santa Catarina já é progressiva, então não vai ter alteração por hora na questão da tabela progressiva. Hoje é de 1 a 7, podendo chegar a 8. Nos outros estados não é assim, nos outros estados é 2, 3%, 4%, então ela não é progressiva, não vai passar a ser progressiva. E permite a atualização da base de cálculo do IPTU também, que é um pouco preocupante, que vai ser por decreto, então o prefeito vai ter autonomia. Isso eu estou falando aquilo que está escrito nas bases legais. Né? Então, como é que está essa reforma tributária a nível político? Ela começou lá em 2017, depois o Guedes tentou implementar, acho que foi em 2020, não teve sucesso, porque ele queria fazer a ideia dele era fazer uma reforma fatiada, ou seja, tributo por tributo, não tudo numa vez só. Então talvez facilitaria um pouco, mas não passou. Mas no final de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou, em menos de 8 horas, aprovaram o texto da PEC 132, que é a proposta da Constituição 132, está aprovada, não tem mais o que fazer. Tá? Pouco debatida, enfim. Aí foi para o Senado. Então, no Senado, agora em 2024, ela está sendo esmiuçada. Essa legislação está sendo aberta. Como que vai funcionar tal coisa, tal coisa, tal coisa. E essa regulamentação do Senado, ela deve acontecer agora em dezembro. Por isso que eu propus fazer essa palestra, para vocês, a partir do momento que for publicado isso, começa a regulamentação, os estados começam a mexer nas legislações e tudo mais. Então, a partir desse momento não vai ser um assunto cru para vocês. Vocês já vão ter uma base de informação do que é a ideia da reforma tributária, e quando nós for falar para vocês, passar uma informação, passar materiais para vocês lerem também, vocês já vão ter uma base de informação. Então, isso é importante. E também tem o projeto PL 108, que também implementa um comitê gestor, depois eu vou falar, e alterações de IPTU e IPCMD. Então, esse aqui não é o foco do julgamento, tá? É só esses 3 caras aqui, tá? Então, o que vai mudar? Essa figurinha aqui eu achei muito legal. E a Caguinho dele, assim, pegou uma ideia que eu passei e ela montou, ficou bem legal. Então, assim, como ficarão os impostos? Então, nós temos que dividir em dois segmentos: os federais e estaduais e municipais. Tá? Aqui eu vou botar o Distrito Federal porque é considerado um estado. Tá? Então, os impostos federais que estão sendo alterados é o PIS, COFINS e o IPI. Certo? O PIS e COFINS vai ser transformado na CBS. Ele vai ser substituído pela CBS. Então, esses dois aqui eles vão deixar de existir já em 2027, que é o prazo, né? Eles vão deixar de existir. Esses dois aqui. Então, vai ser o CBS. E da parte federal, nós temos o IPI, e ele vai, assim, meio que ser substituído pelo imposto seletivo. Tá? Esse imposto seletivo, ele é
ele vai incidir na fabricação ou na importação de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Tá? Então, é uma tributação assim, bem específica, que a gente também não vai abordar muito hoje, só vai dar uma pincelada, porque aqui talvez ninguém se enquadre nessa questão, ou poucos talvez se enquadrem. Então, é uma regra geral. Então, na parte federal, esses dois caras aqui vão se transformar na CBS. E na parte estadual e municipal, o ICMS é a parte do Estado e o ISS é a parte do município. E esses dois caras aqui vão ser transformados no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Certo? Então, essas são as operações que estão sendo feitas. Vamos ver outra coisa, vamos ver para essa coisa. Então, a junção da CBS com o IBS, que vai ser o enviado alto, que eu lá no início, eu ia explicar para vocês onde surge o enviado alto. É o imposto de valor agregado dual, ou seja, os dois, duplo, algo assim, né? Então, assim, a mudança profunda que está tendo é essa aqui. São a CBS e o IBS que vão se transformar no enviado alto. Certo? Agora nós vamos. Isso aqui está no material. Tá? Agora nós vamos, talvez, eu só vou passar aqui, só para complementar que o imposto seletivo, né, é um imposto que é considerado de caráter regulatório, né? O governo vai ter tipo o poder, né? A soberania sobre esse tributo. De estimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente e vai ser definido por uma lei ordinária que vai definir ali isso aí. Então, não vamos, talvez, mais falar sobre o imposto seletivo, porque ele é bem específico. Mas, essa tela aqui talvez é a mais importante da palestra. Parece pouquinha coisa, mas vamos olhar um por um. Tá? Lembram que a CBS vai andar junto com o IBS, vai ser transformado no IVA, né? IVA, e eles vão andar juntos, sempre juntos, certo? Então, o primeiro ponto de mudança é esse. Ao passo que hoje nós temos o PIS e COFINS, que é uma legislação federal, e nós temos o ICMS, que é um balaio de dados de 27 regulamentos. Nós temos 5.500 municípios no Brasil, cada um com seu regime tributário relacionado ao ICMS. Então, a ideia disso tudo é revogar parcialmente todas essas legislações. Não vou dizer totalmente, porque não é só o ICMS, em Santa Catarina tem outras coisas, outras questões, e também nos municípios tem outras questões, né? Alvará, taxas, enfim, né? Não vai ser agora tudo, mas vai simplificar um pouco a legislação. Então, o primeiro ponto é que eles vão andar juntos. Onde vai incidir um, vai ter outro junto, certo? Hoje é de forma separada, a partir da reforma tributária vai ser junto. Incidirá sobre bens e serviços, todos os bens e serviços, e na importação. Na exportação não tem essa incidência. Tá? Ele continua isento como é hoje. Hoje é isento, né? Esses impostos sobre a exportação. A base ampla de tributação seria mais ou menos o que eu no item anterior, que seria sobretudo com algumas exceções. Então já começou a ter algumas exceções aí, tá? Princípio da não cumulatividade e neutralidade tributária. Eu esqueci de falar no começo da palestra que eu fiz uma linguagem, transcrevi nas telas uma linguagem bem simples, tá? Não é uma linguagem técnica. Mas aqui não tem como nós fugir, né, dessa questão da não cumulatividade, o princípio da neutralidade. Vou falar para vocês o que é, mas eu tive que deixar aí, porque não tem um outro termo para usar. Então, a não cumulatividade
é o seguinte, você sempre vai ter direito ao crédito do imposto da etapa anterior, certo? Então, se eu comprei uma água e eu vendi e tributei R$10 de imposto nessa água, eu vou vender lá para o Jânio vai vender por 15 e vai debitar um imposto sobre os 15 e não vai debitar os R$10 que eu já paguei na etapa anterior. Então, essa é a lógica da não cumulatividade. E a neutralidade tributária, ela se complementa, ou seja, ela diz que torna sem efeito para a minha empresa o imposto que foi pago anteriormente. Então, eu só vou me preocupar com o imposto que eu tenho dela no dia, na minha operação. A etapa anterior, eu já tenho a segurança da neutralidade. Por quê? Porque eu vou ter direito ao crédito e também aquela fase passada não interfere mais nos impostos. Então, assim, um pouco, sim, entendo que talvez alguns não vão entender, tá? Mas a lógica é essa, né? Que eu vou sempre ter direito ao crédito da etapa anterior. E esses três últimos aqui, eu diria o seguinte, que nós vamos ter que mudar a nossa cultura de pensar em relação aos impostos, certo? Porque nós temos que entender que nós temos que repassar o produto. Eu sei que é difícil, o empresário às vezes não consegue, mas nós temos que mudar essa cultura, tá? Porque senão vai ficar complicado. Eu tenho que formar o preço do meu produto, do meu serviço, e cobrar um imposto à parte. Vai passar esse imposto. Quem vai pagar? Nós, os consumidores. Nós vamos pagar o pato. Mas sempre foi nosso fornecedor. Então, tem empresas que trabalham muito bem essa questão de repassar o custo do imposto. Mas, assim, às vezes, numa empresa menor, não se dá muita importância para isso. Mas vai ter que fazer. Senão vai se perder os cálculos. Então, primeiro, assim, a primeira ideia que se tem é essa. Acreditamento do IBS e CBS, que é o federal mais o estadual municipal, pago, somente vai dar direito ao crédito do imposto que foi pago na etapa anterior, e não como é hoje. Hoje o imposto é destacado na nota, e muitas vezes nem é destacado, é gritado por ali. Então, assim, aqui está tendo, talvez vocês não estão enxergando isso, mas está tendo uma mudança, assim, falam que é a maior mudança tributária dos últimos 60 anos. Então, assim, essa questão de você acreditar no imposto pago, aqui que é a sacada da Receita Federal para iluminar as empresas que talvez não recolhem os tributos. Por quê? Porque ou eles vão se tornar obrigados a pagar porque o fornecedor, o comprador vai exigir, ou, se ele não pagar, o comprador lá não tem crédito, ele não vai mais comprar pela empresa. Vai entrar com ação, cobrança, não, vai acontecer. Então, um ponto bem importante, que muda tudo, na verdade, no ambiente de creditamento e debitamento de imposto, é o imposto pago, porque hoje não tem isso. Outro ponto, o cálculo é realizado por fora. Ou seja, aquilo que eu falei antes, eu vou formar o preço do produto e vou agregar o IVA sobre o valor. Se a mesa aqui é R$1.000 e o IVA é 200, eu vou cobrar 1.200. Então ele vai ser por fora, vai aparecer. O consumidor ou o comprador vai enxergar o valor, que hoje muitas vezes ele está escondido, né, dentro do preço. A mudança radical. E a tributação será no destino e não na origem. Então aqui piorou tudo agora, né? Tipo assim, hoje a tributação é na origem. Se eu vendo uma mercadoria, eu estou usando assim, o termo mercadoria, tá? Mas seria para no geral. Se eu vendo uma mercadoria de São Miguel lá para o norte, São Miguel recebe a divisão dos fundos lá, a repartição dos fundos na área, ele recebe o valor daquela venda, certo? Então, por que
os municípios eles incentivam, tem municípios que incentivam a indústria, exatamente para ter valor adicionado no município para depois vir o retorno através dos recursos do governo. Só que agora vai mudar isso aí. Vai ser no destino. O imposto vai lá no destino. E vai ir com a alíquota do Estado de lá, do município de lá. Eu tive uma assembleia, olha a visão de gestão pública. Eu tive uma assembleia da Federação Sexta em Chapecó, e teve o secretário de administração que veio substituir o prefeito lá que ele estava de viagem. E ele falou sobre isso. O que Chapecó já está fazendo? Está estudando mecanismos para que aumente o consumo em Chapecó. Que aumente o consumo na cidade de Chapecó. Porque aonde que vai o imposto? Onde vai ser consumido? Onde vai ser vendido? Então, olha a visão. Não é por nada que Chapecó se destaca, mas olha a visão que eles já têm desse negócio aqui, dessa reforma. Eles já estão, sei lá, o que pode ser feito? Turismo, né? Sei lá, aí também, agora não vem assim, não falou das ações que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo ações para aumentar o consumo. Então, se eu compro um notebook lá da Dell, que a sede é São Paulo, o IBEA vai vir de São Miguel. Então, isso aí muda tudo, né? Então, os municípios agora, além de é importante a indústria, com certeza, para gerar emprego e tudo mais, né? Mas vai ter também ter esse olhar na questão do consumo, criar mecanismos para incentivar o consumo. Tá, mas e foi falado tanto de imposto e tal, mas qual que vai ser a alíquota desse imposto? Isso aqui foi o que o ministro está fazendo, falou logo no começo, tá? Na reforma tributária. Ele falou entre 26,5%. Tá. Então, eu vou ainda me basear nesses 26,5%. Essa divisão aqui, a alíquota é única, mas essa divisão aqui é só para repartir o dinheiro. Tipo assim, eu vou comprar um produto, um serviço, eu vou pagar 26,5%. Tá, mas vai ser centralizado tudo na Receita Federal. Como é que a Receita Federal vai dividir? Tanto para a União, tanto para Estados e municípios. Então, aqui, nesse Estados e municípios, aqui, vai se criar um comitê gestor que vai gerenciar isso aqui. Então, também não está criado ainda, mas vai. Então, não se sabe ainda quanto que é a parte estadual e municipal. Certo? Então, essa é a lei. Querem ver o cálculo de quando chegou na alíquota? Para não ficar maior alíquota do mundo. Isso é a minha conclusão. Eu cheguei na minha conclusão. Porque não tem cálculo nenhum que demonstre o 26,5%. Eles não apresentaram esse cálculo. Tá? Segundo especialistas que trabalham em tributário já há muitos anos e tal, a carga tributária para o Brasil seria na ordem de 20% a 21%. Tá? Mas eles partiram com 26,5%. Aqui tem uma relação de percentuais, né? Nos Estados Unidos, aqui não tem percentual definido, porque cada estado, lá no Chile, cada estado tem sua tributação lá, né? Então, daí varia de 5 a 10, então dá uma média lá de 7,5 mais ou menos. Para vocês verem que aqui que eles chegaram a esses 26 para não ficar maior ali. Mas, hoje, inclusive, eu assisti mais uma live que já está a previsão que passa 27,95%. Assim foi o que eles estimaram hoje. Tá? Então, eu não quero guardar. Então, por isso que eu falei que eu
eu trabalhei essa palestra com dados que estão disponíveis, né? Que não é assim, irreais, vamos dizer assim, né? Vamos lá. A ideia é que não seja muito cansativo para vocês também. Então tá, vamos lá. Tem alguns regimes que não têm definição ainda dali. Planos de saúde, combustíveis, serviços financeiros, operações com bens imóveis. Isso aqui é uma situação que preocupa um pouco, porque a construção civil ela é um instrumento de geração de emprego muito interessante para o Brasil. Então, assim, está se comentando, isso não é certo, ainda que vai ter uma redução de 60% a 80%. Se ficar em 60%, vai ser um pouco maior do que é pago hoje. Se ficar 80%, vai ficar elas por elas, e talvez até um pouquinho menos. Então, você tem que aguardar. Cooperativas também, se os atos cooperados vão ser tributados ou não, vários restaurantes e hotéis também vão ter. Então, são, assim, além de serviços essenciais, são serviços que geram bastante emprego. Isso é uma preocupação também do governo, e não levar muito a carga tributária para setores que geram bastante emprego, né? Para não gerar desemprego. Aqui tem até a Sociedade Anônima de Futebol. Se vocês acompanharam aí no último mês aí, a Chapecoense ela se transformou numa SEAD. Já os alimentos aqui. Então a reforma tributária está acontecendo, tá, pessoal? Está meio escondida, mas ela está acontecendo. Alíquota zero, regimes diferenciados, medicamentos, tem lá 300 e poucos medicamentos que vão ser alíquota zero, dispositivos de acessibilidade, portadores de deficiência, dispositivos médicos, produtos de saúde da mulher, isso tudo tem relação, tá? Tem uma relação em anexo ao projeto de lei que fala quais que são os medicamentos, quais que são os tributos. Automóveis para taxistas e deficientes, e compras por instituições públicas. O que eu falei no começo nas dificuldades aparece por propriedades. Olha aqui, ó. Veio da prova do público vai ser, né? Entendeu? Uma dica que eu dou aí para nós. Será que agora não vai ser viável vender prova do público? Essa é a questão. A cesta básica que eu falei é uma questão nacional. Esses produtos aqui são da cesta básica nacional. Sim, foi criticada no começo porque não tem proteína aí, né? Não tem carne, não tem ovos. Então, vou pensar. Mas isso talvez pode ainda haver alterações, tá? Porque às vezes podem incluir um novo produto, não é nada. Uma outra questão que eu não vou também mencionar muito é a questão do cashback para famílias de baixa renda, né? Eles vão ter a devolução de 100% do imposto federal e 20% do imposto estadual municipal. E a energia 50-20, e os demais casos que a lei vai trazer é 20-20. Tá? Então, essa questão do cashback é muito importante. Demais reduções. O que tem hoje previsto na legislação? Redução de 60% da luz. Então, considerando aqui que vai ser 26,5%, muito provavelmente vai ser mais, mas vamos considerar essa taxa. Não é 60% da alíquota, é 26,5% menos 60%. Então, vai para 10,6%. Alimentos, carnes, aqui, está em discussão se é para cesta básica ou não. Carnes, ovos, serviços de educação, saúde. Aí aqui tu pode ver que tem dispositivos médicos também, mas aí tem uma relação, tá? Naqueles isentos tem uma relação, né? Não são todos. Então, por isso que ele consta em dois grupos. Produtos agropecuários e insumos agropecuários. Aqui entra uma questão um pouco complexa, porque até hoje eu estava ouvindo um programa da PPI, que depois era uma hora ali, que era uma central de cooperativas, né? Eles estão preocupados com isso, porque se a redução é 60%, os produtos agropecuários, teoricamente, vão ser tributados agora.
Tem muito tributo, tem muito produto que não é tributo. Insumos agropecuários, tem incentivos fiscais nos insumos agropecuários. Então, uma média, tá, a tributação do insumo hoje é 4%, mais ou menos. Nessa nova modalidade vai para 10,6%, 11%, mais ou menos. Então, é uma questão que o agronegócio, assim, essas federações, elas estão trabalhando forte nisso para tentar melhorar, né, essa redução. Atividade esportiva, eu falei lá porque o Chapecoense se transformou no SA. E a condição aqui para ter esse benefício é aquela CDCA. E artísticos e tal. E a redução de 30%, que vai ficar em 18,55, são as profissões, são 18 profissões. Administrador, advogado, engenheiro, nós estamos aqui também, contabilista, né? Então nós vamos ter um aumento de carga tributária normal, como todos os prestadores de serviço. Vamos lá, mais adiante um pouquinho. Isenção está sendo cogitada do transporte público do passageiro e os créditos presumidos, que daí vai ter uma opção aqui para o produtor rural com receita inferior a 3 milhões e 600, daí está sendo visto alguma coisa nesse sentido. Então, não tem ainda quanto que vai ser esse crédito presumido. Bom, então, nós vamos falar um pouquinho agora, nós vamos entrar numa parte da palestra que é um pouco complicada para eu explicar, complicada para vocês entenderem. Vamos devagarinho para, assim, depois, se vocês não entenderem, não se preocupem, geralmente é um pouco complexo mesmo, tá? Só que é a realidade, então podemos evitar. Então, vou pegar aqui uma empresa simples e o meio. No atual modelo, os fornecedores não geram créditos para empresas simples e meio. Uma empresa simples ela não se limita de nada hoje. É uma condição para ela estar no simples, ela não tem direito a créditos. Então, e quando ela vai vender para o cliente dela, se der contribuinte, ele não aproveita os créditos integrais. O que ela transfere? Transfere 9,25 por fins e o ICMS um pedacinho. E o MEI não transfere nada, só PIS por fim, faz um ICMS. Mas, o MEI paga alguma coisa? Não importa nada do imposto. Ele dá direito a crédito para os outros. Então, isso aí vai. Se não houver uma alteração na lei, isso vai terminar. Não pode ser que também haja alterações, pode ser que inclua. E num passo seguinte, numa outro olhar, a empresa do Simples Nacional, ela vai poder optar na nova modalidade de tributação. Certo? Esse ponto é importante. Então, se ela optar no regime regular, que é crédito, juntamente com as empresas ou presumido local, os fornecedores vão gerar crédito nessas empresas e essas empresas aqui vão gerar créditos integrais lá para os clientes. Então, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real não tem o que fazer, vai ter que aceitar essa nova reforma tributária e acabou. O Simples ainda vai ter uma opção de escolha. Ou ele adere para a nova modalidade ou eu fico acordado, como está hoje. Mas às vezes ele vai ser forçado a sair, vocês vão ver uma forma. Esse aqui é o período de transição, então. Em 2023, foi aprovada a emenda constitucional. Em 2024 e 2025, então, vai ser a parte de regulamentação, de leis e tudo mais, que hoje, a partir do momento que sair a aprovação do Senado, vai começar a vir muita legislação, tá? Que é o ano 25 vai ter que terminar as legislações, e vai entrar em vigor a partir de 26. Mas só daqui a um ano. Só daqui a um ano. Se vocês pegar um calendário que os bancos normalmente distribuem, né? Vocês têm um novo, já vai aparecer 2026 já no calendário. Então não está tão longe assim. Vamos ligar aqui porque vai estar perto. Então no primeiro ano vai ser um teste.
vai dar 1% aqui. E a partir de 2027, então aquela parte federal já não vai ter mais PIS, vai ser a CBS, que é a contribuição sobre o serviço. Tá? É bem forte. Aqui 2008 não tem nada, né? Eu acho que eles deixaram aqui para recolher os quebrados, os infartados e tudo mais, jogar lá no agricultura lá e vai embora. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não, foi um ano para as melancias se ajeitarem, na verdade, né, em relação aos impostos federais. A partir de 29 entra a parte do ICMS e do ISS. Então vai ter esse que é o maior problema da reforma tributária. Tá? Vai ter um período de transição. Nós vamos ter que trabalhar com os dois sistemas, o atual e o novo. Então esse vai ser a pior etapa. Tá? No primeiro ano vai trabalhar 10% com o imposto novo e 90% como velho, e assim por diante. E lá em 2023, então, daí é extinto tudo e passa a valer o novo modelo do IPA, mais o IR, o imposto seletivo, que acaba tudo. Então, esse período aqui realmente vai ser bem complicado mesmo para mas vamos ter que encarar. Exemplo, rapidinho aqui um exemplo. Então tá, vamos dar um exemplo aqui, porque eu acho que é melhor assim, transformar em exemplo e vocês visualizam isso na prática, né? O Simples Nacional atual, você pode ter de alguns tipos de tributação aqui, mas o Simples Nacional atual, uma empresa de tecnologia que está enquadrada no anexo 3, que tem um faturamento de 100 mil, tá? Vamos arredondar tudo aqui, hoje ela está pagando isso aqui. 13,3%, que são esses tributos aqui. Ela paga dentro do Simples da contribuição previdenciária, imposto de renda, contribuição social, que aí vem os tributos que estão sendo alterados. ISS e COFINS. Não tem ICMS? Não, porque ela é prestadora de serviço, né? Não tem ICMS. Beleza? Agora vamos para a nova realidade. Se ela continuar no Simples como está hoje, vai continuar fazendo a mesma coisa, não vai mudar nada. Se ela optar pelo IVA, que é a nova modalidade, como é que vai funcionar aqui o cálculo? Ela vai deixar de pagar o ISS, vai deixar de pagar o PIS, vai deixar de pagar o COFINS e vai passar a pagar o IVA, em 6,5%. Certo? Só que nessa sistemática aqui, ela pode se acreditar nos impostos pagos na etapa anterior. Então, eu considerei aqui que dos 100 mil que ela faturou, 40 ela teve de custos que podem ser aproveitados dos créditos. Então, eu vou descontar 26,5, que é aquele princípio da não cumulatividade, né? Então, um desconto aqui, em resumo, essa empresa iria pagar 22.500. Então, aqui vai ter um aumento de 72%. Mas eu posso ficar no Simples? Pode. Normal. Agora, se o cara que vai comprar esse serviço de você, ele é tributado de maneira normal, ele vai ter para ganhar no desconto, ou ele vai pedir para você ser dessa modalidade. Ele não vai abrir mão desse crédito. Entendeu? Então, os impactos indiretos que eu quis dizer lá no título da palestra são esses. E fatores externos eles vão interferir na modalidade de tributação da nossa empresa. Certo? Então, é bem. Vamos pegar um exemplo. Uma empresa do Simples que de serviço, assim, que presta serviço lá para o regional. O regional hoje não faz. Agora, na nova modalidade, não sei mais se tanto faz para eles. Entendeu? Então, às vezes, você vai ser forçado a mudar a sua tributação pelos clientes que prestam serviço. Então, aqui é um modelo básico, assim, tá?
que demonstra que nesse caso aqui, se lembrar da teoria de tributação, aqui é um serviço de lucro presumido. 100 mil, hoje ele paga esses tributos aqui. Se ele mudar, presumido pós-reforma, que eu botei, né, 100 mil, imposto de renda e contribuição ele vai continuar pagando, porque esses aí não mudaram, né? O ISS físico-cofins não vai pagar, ele vai pagar o IVA. Eu usei o mesmo critério do item anterior, lá que seria um crédito sobre 40 mil. Então aqui ele iria pagar 23 mil e 15 mil aqui seria pelo modelo antigo. Tá? Então aqui não tem o que fazer. Aqui ele vai ser obrigado a partir para esse modelo, não tem opção. Vai ter que ser esse modelo. Então veja bem. Qual que é a sacada aqui de arrecadação do governo? O ISS aqui é 4%, certo? O IVA é 26,5%. Tá, mas ali não tem lá, não é dividido uma parte do Estado, uma parte federal? Não. Eles andam juntos. Os dois impostos são casados, eles andam juntos. É a mesma base, a mesma alíquota, é tudo junto. Então, o aumento aqui se dá principalmente porque aqui 16, aqui ele ia pagar 4% de ISS, 7 mil, 8 mil aqui, né? Aqui ele vai pagar 16 mil. Só a diferença. 16,5 e aqui ele paga 7. Então essa diferença aqui de 8 mil é a diferença exatamente que vai ser recolhido de o IVA, né? Mas não significa que vai vir tudo para o Estado. Então, o que aconteceu com essa reforma tributária? O Estado vai passar a receber imposto sobre serviço e o município vai passar a receber imposto sobre as mercadorias. Esse é justo. Esse não seja muito alto, né? E aqui também é um comércio no Coreal, que eu não vou entrar em detalhe porque eu estou um pouco atrasado aqui, mas é só um exemplo de uma compra e venda que eles têm ali pelo Coreal, já considerando o custo líquido, aqui descontando os créditos e tal, mas que houve aqui nessa leitura aqui, o que aconteceu? Reduziu o lucro em 3.900 e aumentou o tributo em 4.300. Então, o tributo ele está comendo o lucro das empresas, aqui nesse caso. Ok? E aqui é um fluxo para vocês entenderem aquilo que eu falei da etapa anterior, né, do princípio da neutralidade tributária. Peguei aqui o caso de uma indústria, né? A indústria ela vendeu o produto por 1.000. Vai cobrar, vamos dizer que ela não tinha nenhum crédito, vamos simplificar. Vai cobrar 260 até os 26,5. Então, o valor total dos produtos 1.000, o valor total da nota vai ser 1.260. A distribuidora, lá na fase de distribuição, o cara vai vender lá por 2.200. Então, ele vai cobrar do cliente dele 26,5%, o valor total da nota 2.700 e pouco. E aqui no varejo, na loja aí, esse produto é vendido por 3,5. Então, ele vai cobrar do consumidor 26,5, 927, e o valor total da nota 4.427. Então, aqui entra aquela questão que eu falei para vocês. Quem tem que pagar o imposto é o consumidor. A empresa, ela não nem vai poder mais absorver o imposto. Mas tem que trabalhar dessa forma. E aqui, como é que é o recolhimento? A indústria, ela não tinha crédito nenhum, pagou 260. O distribuidor, ele cobrou do cliente lá 583, mas aí ele tinha um crédito de 260 que ele estava anterior. Então ele vai pagar 322. E o varejo, ele cobrou 927 do cliente dele, menos os créditos que ele tinha na etapa anterior, que é esse 2 aqui, esse, ele vai pagar 344. Então, esse é o princípio da neutralidade tributária das etapas anteriores.
O consumidor final vai pagar o valor total do imposto, só que não é somente o varejo que vai pagar, todas as cadeias vão pagar esse imposto. Tá. E, indo mais para a parte final, que a gente está analisando no fim, não para por aí. Tá? Então, assim, tem mais coisas aí, mas o ponto principal, assim, que é uma coisa nova, é isso aqui. Split payment, que é o pagamento repartido. Então, a Receita Federal, ela está desenvolvendo isso, tá? Eu não pude assistir uma live que teve na semana passada da Receita Federal, não deu para assistir, porque talvez eles poderiam ter falado melhor sobre isso, mas eu não consegui assistir. O que quer ser imposto repartido? Aqui que vai, talvez, acabar com a sonegação. Tá? Porque, obviamente, na fase final, lá no varejo, não. Mas na indústria e numa distribuição, talvez, acabe. E quando eu vou pagar um título, a parte do imposto já vai para o governo. Eu vou pagar aquele título lá vou botar aqui. Eu vou pagar essa nota aqui o distribuidor comprou 1.260 aqui na indústria, né? No split payment, que é o imposto repartido, vai acontecer o seguinte: esses R$1.000 vai para a empresa, e esses R$1.000, esses 260 vai para os cofres do governo. Tá? Mas, até eles implantar isso aí, split payment, vai ter um meio que genérico. Então vai ser criado tipo uma conta digital. Eu vou comprando, daí os fornecedores vão pagando e vai entrando lá como se eu tivesse que crédito. Mas é um crédito financeiro. Não é um crédito de direito, é um crédito financeiro, como se fosse dinheiro. E eu vou lançando, vou vendendo aqui, e no final do mês eu vou ter lá 1.000 de débito e 500 de crédito. Vou pagar os R$500 e pronto. Tá? Só que lembrem que é um imposto pago. Então, se eu comprei um fornecedor e ele não pagou o imposto, não vou ter direito ao crédito, não vai aparecer na minha conta. Certo? Voltando para a Ciberg, que era um pouco diferente do que se eu copiei uma fonte da Goit. A Goit é uma empresa de tecnologia, né? Ela já desenvolveu uma calculadora da reforma tributária. Só que, assim, não está ainda no nosso patamar de verbo. Está bem caro esse comportamento, mas novas tecnologias vão vir, com certeza a gente vai ter mais acesso. Mas essa é uma empresa, inclusive, que a própria Receita Federal utiliza essa calculadora para fazer os testes e tudo mais. Então, eu vou usar a figura deles aqui e vou pegar alguns tópicos. Então, aqui, nós temos a reforma tributária, que eu falei para vocês, que vão entender como uma perda tributária. O que está nessas entranhas aqui que eu falei? Necessidade de capital de giro. Vai precisar mais capital de giro nas empresas. Por quê? Se eu quero me garantir que o direito ao crédito do imposto, eu não vou deixar para o fornecedor pagar, eu vou mesmo pagar e vou me acreditar. Vai tipo uma substituição tributária. Então aí começa a jogada comercial, né? Dizendo, não, eu vou te comprar, beleza, mas eu que vou pagar o tributo porque eu quero garantia do imposto que eu tenho direito, né? Então, vai, assim, todos os estudos apontaram para uma necessidade de capital de giro, de caixa, maior, por causa dessas questões. Análise de preço de venda e preço de compra. Eu falei que a gente vai precisar mudar um pouco a cultura, entender que quem deve pagar o imposto é o consumidor. Você tem que mudar isso. E eu sei que não é fácil, mas tem que mudar. É uma mudança de cultura que eu falei. Lembro que quando veio a nota eletrônica, todo mundo chiava e, não vou mudar.
tem coisas que são necessárias. Talvez vocês tendo essa visão, vocês vão sair na frente dos concorrentes de vocês. Vocês tendo essa visão que eu estou tentando passar para vocês. Margem também, vai ter que trabalhar a margem agora sem os impostos, que vai ser por fora. Aqui eu já meio que exemplifiquei. Reorganização logística. Olha só o que está acontecendo agora. Os estados, eles fornecem os regimes especiais para as indústrias, né? Os regimes especiais vão terminar todos. Então, tem muita empresa que veio, por exemplo, da Santa Catarina, que é um chamador de empresas. Santa Catarina tem muito benefício fiscal. Essas empresas instalaram aqui para quê? Para ter o benefício fiscal. Agora, se não vai mais ter, as empresas vão continuar aqui. Então, o que está acontecendo? Empresas que investiram, imobilizaram dinheiro, por exemplo, depósitos, em regiões que têm incentivo fiscal, que agora não vai mais ter incentivo fiscal. Então, vai ter que ter uma reorganização logística, que às vezes a logística ela não indicava para ter um depósito lá em Itajaí, por exemplo, mas com a vantagem tributária que ele tem dentro do Estado, ficaria bom. Agora não vai ser. Então, tem muita empresa que investiu em lugares que, não sei, aí fica complicado de falar, mas chegaram de no pé. Outra questão que está acontecendo, empresas principalmente de tecnologia. Hoje, o benefício fiscal para uma empresa de tecnologia é menos importante do que a falta de mão de obra. Então, tem empresas de tecnologia que estão saindo do Sul, o Sul é forte em tecnologia, estão indo para o Nordeste, porque a mão de obra é barata. Então, o sentido fiscal, às vezes, não compensa mais, porque agora eles vão pagar. Então, existem esses riscos assim, no nosso estado também. Mas vamos torcer que não impacte tanto aí na nossa qualidade de vida. A negociação de contratos também, que é assim, contratos de longo prazo, que não tinha previsto essa forma tributária, eles vão ter que ser revistos, né? Tem que estudar também o perfil tributário do fornecedor, para, tipo, se eu estou na apuração normal do IVA, né? Eu tenho que saber se o meu fornecedor vai me dar o crédito ou não. Então, são assim, talvez você comece a criar uma carteira menor do fornecedor de acordo com a tua tributação. O fim de intermediários também é uma tendência, né? Para que ter aquele cara do meio lá, né? Se daqui a pouco pode pular ele, né? Então também é uma tendência. Então aí entra as oportunidades também, né? E as mudanças dos sistemas LPs, que isso aí vão depender bastante dos sistemas. Obviamente que eles vão se preparar para isso, tá? Mas vai depender muito da tecnologia para gerenciar isso aí. Indo para finalmente, o que nós temos que fazer, então, dentro disso tudo que eu falei? Capacitação das pessoas. Então, dentro das empresas, tem que ter alguém que acompanhe essa parte da reforma tributária. Tá? Às vezes, para o dono é complicado, cheio de coisa, mas treinar pessoas, capacitar pessoas, fazer curso, tem muito curso online. Agora, a hora que sair a regulamentação, vai encher de curso. Inclusive, desse auditório, esse caminho de curso. Revisão dos processos fiscais e contábeis. Daí vai ter que passar por um processo também, porque como é que nós vamos trabalhar com os dois modelos, né? Se começar a pensar mais a fundo, vai ser meio complicado. Então vai ter que ter um alinhamento fiscal contábil. E nesse ponto aí a gente vai assim, fazer um espaço lá no escritório só para atender esses demandas aqui. Tá? Então vocês vão ter um espaço disponível lá para quando começar, quando sentir dificuldade, nós dar o apoio e a oportunidade que será. Acompanhar os movimentos
do setor, né? Então, tipo, como é que o setor está acompanhando a notícia do segmento, seja da área de saúde, seja da área de mecânica, tem vários, né? Então, assim, acompanhar, ver o que esse pessoal está falando sobre isso também. E investimento em tecnologia, que eu falei, vai ter que ter muita, assim, programas bons, né, que vão poder atender essa dificuldade quando a gente começar a trabalhar com os dois programas juntos, tá? Os dois modelos juntos. E aqui é uma frase que eu tirei lá na fonte do Roche, né? Assisti várias palestras dele, mas eu achei interessante. É essencial para qualquer empresa que todos os seus profissionais entenderem os verdadeiros alcances da ferramenta. Não é só o dono, os profissionais que trabalham na empresa. Ter conhecimento profundo permitirá ajuste de modelo de negócio, estruturas de custos e estratégias de preço, vai mudar a formação do preço dele. Além da correta preparação para a mudança de sistemas. Nós vamos ter que trabalhar a mudança do sistema de vocês, né? Cadastro TI, tem fornecedor, tem clientes. Então, assim, num panorama geral, eu achei bem interessante essa frase, que foi o Flash, uma palestra deles, que diz, em poucas palavras, o que a gente precisa fazer. Né? Então, nesse sentido, meu Deus, então, tá, pessoal, assim, eu vou pedir para quem, para quem não segue o Instagram da nossa empresa, esse canal aqui pode, lá no Instagram, eu estou postando vídeos a cada semana sobre a reforma tributária. Para falar a verdade, eu nunca imaginei que ia fazer isso na minha vida. Tá? Mas a gente precisa se adaptar. Tá? Então, eu estou, assim, toda semana sai um videozinho lá, de 1 minuto, 2 minutos, sobre pontos da reforma tributária. Você pode entrar lá, é de graça, assistem lá, né? Beleza? Não entendi nada, não tem problema. Mas aquilo começa a fluir dentro da cabeça de vocês. E aí, nessa pesquisa, a gente vai também, tem uma questão que ele colocou, para saber como que vocês, vão ver a maioria, como é que prefere esses temas que vão ser recorrentes agora a partir de 25, vai ter muita coisa da reforma tributária em 25. Se a gente trabalha na rede social, se a gente faz eventos, se a gente bota um grupo, qual é a menor maneira que vocês querem. Porque às vezes, eu fazer uma palestra, posso fazer, mas eles vão pagar o café, eu faço, eu não vou pagar de novo. Mas se for de vontade da maioria, a gente faz. Agora, se não for, a gente parte para meio que o importante é que vocês tenham acesso às informações que ele vai passando. E assista os vídeos, é curtinho, é bem tranquilo, é bem amador, eu faço lá na frente do meu computador, não tem nada de frescura. Tá? Beleza? Então tá, eu passei um pouquinho, né, na estação técnica, né? Tá, eu, assim, peço desculpa por ter passado o horário, porque eu sei que é uma santa, assim, hora para mas é isso aí. Então, eu vou abrir uns minutinhos aqui para 1, 2, 3 perguntas, se alguém tiver. Se eu puder responder, eu respondo. Se não puder, eu não respondo. O assunto realmente é complexo. Já pode ficar à vontade, não tenho receio de pedir, vou dar um balão. Não é isso. Nós temos que construir isso aí junto. Alguém se atreve? Não indústria, quem tem mais funcionários, Não. porque tem que dar saúde, tem que dar educação, mas agora quem vai por aí tem que dar. Sim. Nesse ponto aí, já, assim, vai ser criado um fundão.